Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouco mais clássico aí, como vai ser o primeiro vídeo, eu acho que é importante ser um vídeo explicando como é que eu faço a operação do ativo que todo mundo já opera, que é o XAUSD. Então eu vou mostrar como é que eu faço para operar. Vocês que me seguem aí no Instagram, vocês veem toda semana eu posto meu relatório semanal. Não necessariamente eu peguei todas essas entradas, tá? São o relatório do meu operacional, da forma que eu opero, a teoria dos ciclos aí da FiMate. Tem dias aqui que eu não pego, tá? Tem dias que vocês vão ver aí no meu backtest, que tem dias que eu não necessariamente peguei todas essas operações, mas são operações marcadas aí do jeito que de fato eu opero. Tem dias que eu não opero porque eu não estou em casa, ou porque eu estou operando outro ativo, ou porque eu cometo erros também, fico com medo, tem a gente comete erros, né? Então eu também cometo erros, tá? É importante vocês entenderem isso, mas é mostrando como é que eu faço as minhas marcações. Esse vídeo, como vai ser um vídeo introdutório falando sobre XAUSD, provavelmente muitos de vocês já entendem, mas é muito mais. Vai ser bom também para iniciantes, mas para vocês que já operam também pode ajudar vocês aí a entenderem um pouco melhor do meu operacional. Um material de estudo que eu vou deixar para vocês é esse post meu aqui sobre onde definir o ponto de entrada, alvo e stop loss aqui. É, que vai servir de referência para vocês das minhas marcações. Aqui eu dou muitas dicas aqui no post no meu Instagram. Então aqui eu mostro onde entrar, onde colocar o stop, onde colocar o take, como que funciona a virada de vão, como fazer a entrada. Outro material também aqui onde eu falo sobre as variações de marcação. Então, onde é canal normal, por exemplo, canal de abertura e primeiro ciclo, como está aqui, ou quando é canal fatiado, eu explico como que eu defino isso, quando que é fatiado, quando que não é. Aqui eu explico se eu marco pavio ou não, como que eu marco pavio ou não. Então, tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje vai ter um resumo, um material de estudos para vocês usarem de referência no meu Instagram, tá? Então, se você não me segue, é só seguir aqui, esse Instagram aqui. Cadê você aqui? Só seguir aqui no Instagram, vou deixar no link da descrição também. Então você pode usar isso aqui como material de estudo também, tá bom? Então vamos lá direto pro vídeo. Eu posso até usar isso aqui como roteiro aqui, entre aspas. Eu vou mostrar como é que eu faço minha marcação. Em fevereiro não, cara, a gente pode falar que de novembro pra cá a gente tá numa sequência de acerto tão incrível no XAUSD que tá complicado recomendar qualquer outro tipo de estratégia ativo. Porque, cara, aqui ó, o último stop foi em janeiro, 23 de janeiro teve um stop. Aí teve gain. Aí veio o stop dia 20, ou seja, quase 30 dias depois a gente teve stop. A sequência de acerto desde novembro pra cá tá incrível, tá coisa de um stop por semana. Teve outro stop aqui, não foi nem stop duplo. Aqui as minhas marcações estão na outra corretora, mas aqui eu tenho até janeiro, basicamente, né? O meu backtest completo tá em outra corretora, mas depois eu mostro pra vocês. Então eu vou fazer meio que uma marcação aqui de como é que eu opero no dia a dia. Vamos lá. Vamos supor que não existe gráfico daqui para direita. Eu uso a ferramenta Fibonacci para facilitar a minha vida. Por quê? Em vez de fazer aquele esquema lá que o Marcelo faz, de usar linha, ele usa uma linha aqui, eu sempre coloco aqui uma linhazinha, toda torta, né, que dá uma agonia das marcações do Marcelo por causa disso. Ele coloca uma linha, conta 1, 2, 3, 4, aí coloca aqui. Aí ele vai pegar outra linha, ele vai puxar para baixo, aí ele vai puxar para cima, a expansão, aí vai deixar pro santo, aí vai ficar esse negócio todo torto, trabalhoso, fica feio. Eu não gosto de operar dessa forma, de marcar dessa forma, até porque ele leva muito mais tempo. O macete que eu uso é usar a ferramenta Fibonacci, cara. Fibonacci, pega a Fibonacci, puxa 1, 2, 3, 4 velas aqui, tá vendo? Vocês viram que tem um número bem ali no meio que ele mexe? Esse númerozinho aqui, ó. Esse aqui do meio, ele é já a marcação do canal, ele já tá marcando pra gente o canal, tá? Então ele já tá mostrando, daqui das 4 primeiras velas eu sei que tem exatamente 7.531 pontos. Eu dou um clique e ele mostra aqui, eu já sei quantos pontos tem esse canal. Eu gosto de usar uma regra de coloração para ficar um pouco mais organizado, mais bonitinho, que canal de abertura e primeiro ciclo eu sempre vou marcar em preto. Então vai ser um Fibonacci preto. É o Fibonacci mais simples do mundo esse aqui também, tá? Os níveis são 0, 50 e 1. É basicamente isso. Quem quiser pode colocar um CA e C1 aqui. Eu não gosto, mas ele fica bonitinho, tá vendo? Já fica marcadinho. CA e C1. No caso teria que ser o contrário, mas não gosto. Prefiro sem. Deixo assim, cru. E aí fez a expansão para cima. Então nesse caso aqui, seria um dia que a gente fatiou o canal. Por quê? A gente tá falando de um canal de mais de 7.000 pontos, 7.500 pontos. Então com certeza fatia. Então a gente pega a expansão do Fibonacci. Pega daqui de baixo. Opa.
A gente pega a Fibonacci. Só porque eu falei que era mais ágil, né? Puxa daqui de baixo até aqui em cima. A gente já fez a expansão, ó. Então onde que foi o rompimento? Foi nessa vela aqui. Aí eu faço a expansão para cima. Eu gosto de usar uma regrinha de coloração para ficar mais organizado. Eu coloco esse azul aqui. E aí eu já tenho expansão. Esse dia eu sei que foi gain. Ou seja, que eu comprei aqui e foi gain. O que dá para fazer nesse dia aqui, por exemplo? Como eu opero pessoalmente. Eu marco o canal de abertura e primeiro ciclo. Eu espero o rompimento, eu uso alarmes, tá? Eu coloco alarme aqui, aperto o botão direito, alarme. O preço chegando nesse preço, ele vai mostrar um alarme pra mim aqui, ó, na direita. Tá vendo que tem um alarmezinho aqui? Então, toda vez que o preço chegar e tocar nesse alarme, eu vou saber que tá na hora de entrar. Aí eu vou aguardar o fechamento de vela, sempre aguarde fechamento de vela, tá? Nunca vai de primeira só porque encostou na linha. Aguardou o rompimento de vela, ou seja, rompeu aqui. Ficou muito caro. Pra mim ficou caro. O Marcelo, às vezes o negócio fecha aqui e ele vai embora. É viável. Mas eu já tá falando de uma estratégia risco-retorno negativo. Ou seja, se a gente compra aqui, coloca o stop aqui e o alvo aqui, a gente está arriscando já uns $100 para ganhar 70, 75. Então, para mim, é importante que a gente pegue o melhor ponto possível de entrada. Então, eu aguardo um pullback. Ele rompeu, ficou muito caro, eu aguardo um pullback. Já pegando aquela teoria do Marcelo de que não existe vela careca, é raro a vela careca. Então, se a vela fechou aqui, a chance dele ir direto para cima é muito baixa. Ele tem, no mínimo, a chance de fazer um cabelinho para baixo aqui e depois ir. Ele não vai ser uma vela careca, entendeu? Então, eu sempre aguardo um pullback. Então, nesse caso, ele fez um pullback bonito, pô. Rompeu, voltou basicamente para a linha de rompimento e subiu. Fez um pullback lindo aqui. Então, eu gosto de operar assim. Aí, é isso, linha de produção básica. No outro dia é a mesma coisa. Deu a primeira entrada, deu o primeiro take, eu tô de fora. E aí vou pro dia seguinte, ó. Pego o Fibonacci, clico, arrasto aqui. Mesma coisa, ó. Pego o pavio da mínima, da máxima das 4 velas. Ou seja, eu peguei aqui, ó. Eu conto a primeira vela, a segunda vela, a terceira vela. Segunda vela, terceira vela, a quarta vela. No caso, acabei pegando a máxima só da primeira e da segunda vela aqui, né? Eu sempre pego pavio, tem muita gente que não gosta, tem gente que prefere pegar corpo de vela. Qual que é melhor? Os dois são bons, cara, os dois são bons. É uma questão de preferência, é importante você definir qual que você quer. Nesse caso, por exemplo, que eu fiz aqui, eu teria pego o take de primeiro, ó. Tá vendo? Aqui se eu peguei o pavio. Eu peguei um canal muito maior do que quem não pegou, quem pegou o corpo de vela. Então aqui, por exemplo, deu o canal de abertura, primeiro ciclo para cima. Então canal de abertura, primeiro ciclo, entre aspas, né, porque fatiado é tudo uma coisa só. Rompeu para cima, voltou. E nesse caso a mesma coisa, ó, ficou muito caro. Eu vou entrar aqui? Não compensa. Para mim não compensa comprar aqui para vender aqui, que tem que deixar pro santo. Olha o tamanho do stop. Tá um risco de retorno muito negativo para mim aqui. Então não compensa. Que eu aguardo o preço voltar. O preço voltou, eu pego minha compra aqui pra ir pra cima, entendeu? Muitas vezes eu vou ficar de fora, muitas vezes ele vai romper e vai direto sem mim. Acontece, eu fiquei muito de fora em muitos takes por conta disso. Acontece, tá? Agora, quem pega corpo de vela aqui, essa pessoa que pega corpo de vela, ela também saiu num dia lucrativo, mas ela tomou um stop. Ó, pegou as 4 primeiras velas, ó. 1, 2, 3, 4, só pegando o corpo de vela. Ela foi daqui até aqui, ó. Ou seja, ela pegou primeiro um stop na venda, porque deu gatilho de venda aqui. Ó, rompeu para baixo, fechou o corpo de vela. Então deu venda aqui, ó. Então essa pessoa tomou um stop. Opa. Essa pessoa tomou um stop. Ô, desgramento. Não era pra estar assim, não. Eu gosto de marcar em vermelho para ficar mais claro. Tomou um stop e depois ele virou a mão aqui na compra. E pegou 2 níveis. E o ponto de entrada foi basicamente no mesmo lugar que o meu, né? Porque, ó, eu peguei pavio, eu entrei basicamente aqui, né? A pessoa, ela teve que comprar aqui. E ela nem teve a oportunidade de pegar um ponto tão bom, porque ó, ele até voltou, mas foi pouco, né? Então acabou que pegou um stop e a virada de mão pegou um risco de retorno ruim, porque ele rompeu muito forte. Então, na minha opinião, pelo menos assim, do jeito que eu fiz o backtest, né? Eu gosto muito mais do pavio, porque a gente evita muito stop bobo. Eu prefiro fazer menos virada de mão possível, porque virada de mão é uma pressão, porque tomar um stop tudo bem, tomar 2 no dia dói, é uma estratégia cara de tomar 2 stop. A taxa de acerto é boa, mas quando toma stop duplo é caro. Então, linha de produção, dia seguinte a mesma coisa, nesse dia foi um dia de virada de mão. Como é que ele bugou aqui? Às vezes dá esses bugs esquisitos, ó. Vamos ver. Vou pegar um novo. Vai lá, canal de abertura, primeiro ciclo. Eu contei 4 velas, já vi que deu 4.000 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, já deu 4.000 pontos. Pô, não tem como não fatiar isso aqui. O Marcelo teve uma live que ele fez aí, que o canal deu 3, 4.000 pontos. Ele não fatiou.
Aí um monte de moleque nunca teve consistência, em vez de seguir um plano, foi lá, viu o Marcelo um dia não fatiando um canal desse tamanho, parou de fatiar. Aí se ferrou, porque aí começou a vir um stop atrás do outro, começou a pegar um monte de coisa errada por causa disso. Então nesse caso, ó, é virada de mão. Por quê, ó? Nesse caso, deixa eu só já fazer a expansão para baixo aqui, ó. Nesse caso a gente pega aqui e faz a expansão para baixo também, ó. Opa. No caso é 2 níveis, né? Então, expansão para baixo. Deu 2 níveis. Então, nesse caso, como que foi o cenário? A gente teve lá canal de abertura, primeiro ciclo fatiado, então é uma coisa só, né? Basicamente, canal de abertura, primeiro ciclo. Rompeu para cima, a gente compra, coloca o stop fora da caixinha, o alvo aqui fora, aqui dentro, né? O alvo aqui. No caso, o preço voltou, tudo, estopou geral e deu virada de mão. Nesse caso, o rompimento foi muito curtinho. Nesse caso, quem colocou o stop fora da caixinha nem tomou stop ainda. Então, mesmo que tenha dado fechamento de vela, ele não deveria virar a mão, né? Porque às vezes, mesmo que ele feche, não deveria virar a mão, porque vai que o preço volta tudo ali, né? Então, a próxima vela foi quem estopou ele. E aí sim você espera um pullback, porque aqui foi também muito caro, para você pegar isso aqui só de take com isso aqui de alvo, para virada de mão ainda principalmente. Então o que você pode aguardar? Essa vela mesmo já pegava uma venda bem melhorzinha aqui para pegar um alvo maior, um stop aqui em cima. Ou mais em cima aqui, é opcional. Eu sempre deixo mais ou menos aqui mesmo, daqui teria pego. Então aqui foi uma virada de mão bonita, foi um dia de virada de mão. E cara, e daí em diante, eu não vou fazer fevereiro inteiro, porque senão vai demorar muito aqui. O vídeo vai ficar muito extenso. Mas a regra é essa, por isso que eu faço tão rápido o backtest. 1, 2, 3, 4, peguei 4 velas aqui com pavio. Aguardo o rompimento. E faço a expansão para baixo. Ó, expansão. Aqui foi quase 4 níveis de take, ó. Então fica muito mais fácil fazer, muito mais agilidade de operar dessa forma, entendeu? Você marcou as 4 velas, coloca o alarme, espera romper, faz expansão, compra e vende para onde apontar. Não crie viés, não coloque outro time frame, não fica vendo notícia. Isso só te atrapalha, cara. A taxa de acerto dessa estratégia é maravilhosa, cara. A taxa de acerto disso aqui é impecável. Aqui eu tenho um backtest de 2025 completo, cara. Assim, eu literalmente peguei 2025 completo nessa estratégia e planejei trade por trade, colocando todos os detalhes, a data, dia da semana, o horário da entrada, o tamanho do canal, se foi abertura, se foi virada. Essas aqui são variáveis para te fazer simulações, foi gain, se foi loss. A gente tem um relatório, por exemplo, de como foi a performance, os dias que deram mais gain, os dias que deram mais loss, dias da semana, os horários com mais gain, com mais loss. Então, eu tenho certeza absoluta da estatística desse operacional e por isso que eu não mudo. Essa estatística aqui é muito boa. Ter esse estudo é muito bom, porque mesmo que eu estou entendendo que mesmo que a gente tem stops grandes, ou seja, que foi um drawdown, 2 dias seguidos de stop duplo, se a gente segue o plano, a gente no fim fecha o mês positivo, cara. Acho que foi. E vai ter meses assim, que vai dar um susto no começo, vai ter meses que vai ser direcional logo de cara, vai ter meses medianos aqui, basicamente você ficou no 0 a 0. Você subiu, desceu, esse mês foi horrível. Março foi ruim, todo mundo fez backtest, viu? Foi terça-feira, geralmente em março foi horrível. Aí, já, por exemplo, o mês anterior, terça-feira também foi ruim, mas em janeiro, terça-feira foi invicto. Então a gente acaba tendo esses estudos aqui, a gente tem uma noção melhor de como performar melhor de cada jeito, mas ainda assim a estratégia crua, operando todo santo dia, é extremamente lucrativa. Então, quem tiver interesse desse estudo aqui completo, tem daqui até dezembro, vai ter as guias de risco fixo e exponencial. O risco fixo é sempre arriscando $500, por exemplo, todo mês arriscando os mesmos $500. O exponencial é acompanhando o saldo, então $2.000 é referente a 2% de 100 mil. Mês seguinte já é 2% de 118, então aumenta o risco. Mês seguinte, 127, é 2% disso. Então, é um risco exponencial aqui, né? Tem o backtest também do EURUSD, vocês podem ver aqui, do SHA-USD, de 4 em 4 horas. Tem uma guia específica de mesa proprietária. Vou fazer um outro vídeo falando sobre mesa proprietária, tá? Esse aqui é do SDJPY, quer dizer, mesa proprietária esse aqui. Então, tem uma guia, por exemplo, sobre fase 1 e fase 2, que é o que eu estou passando. Por exemplo, eu passei na fase 1 aqui, depois eu vou fazer mais detalhado. Então, tem umas colunas extras. Então, aqui eu tenho a evolução da minha fase 1. Então aqui eu tenho a evolução de como foi minha fase 1 na Hantec, o quanto de gain, quanto de loss que eu tive, quanto de operação de abertura eu peguei, quanto de virada eu peguei, foi pouquíssimas viradas. Quais foram os dias que eu performei melhor, cara? Eu operei poucos domingos, operei muito mais terça-feira, operei muito pouco domingo. Quais foram os horários que eu mais operei durante o desafio?
Quais ativos que eu mais operei? Eu operei muito mais Shao na primeira etapa do que JPY, eu operei pouco JPY. E ainda assim, mesmo que eu tenha operado só 17% das minhas operações foi JPY, a comissão do JPY foi muito maior, eu gastei muito mais com JPY do que com Shao, porque tem corretoras que tem taxa de comissão, tem comissão, né? Então aqui, por exemplo, gastei $34 de comissão com JPY, enquanto no Shao foi 12. Por quê? Porque aqui é calculado automaticamente isso aqui, tá vendo? O Shao, por ser um ativo mais caro, a gente usa muito menos lote. Então, eu uso 0,6, 0,10, 20. Agora, o JPY, por ser um ativo muito barato, eu uso 1,6, ó. 1,96 quer dizer aqui, ó. Então, dá $10 de comissão. $12 de taxa de comissão e tal. Então, fase 1, fase 2 aqui, acompanhamento. Essa planilha aqui eu falo direto no meu Instagram. Me segue aí no Instagram que você vai ver eu sempre falando dela. E vai estar disponível aí para você adquirir aí pro preço de uma pizza. Pô, compensa demais você ter um estudo avançado da sua técnica aqui, um backtest, uma planilha para você colocar também o seu próprio capital e você ter uma noção de performance do seu capital vale a pena demais, entende? Então é isso. Sobre minhas marcações, acredito que vocês tenham entendido sobre acreditar que a técnica é top. Não precisa acreditar em mim, faz o backtest aí, vê você mesmo, você vê que é bom, dá take direto, aqui são todos os meus históricos de operações. Você pode fazer a mesma coisa em outros ativos, em outros time frames. Por exemplo, aqui é Shao SD M15. Pô, também a performance é excelente, ó. Vai colocar a mesma coisa. Shao SD M15 é até mais rápido de fazer a backtest, ó, porque você vem, copia, cola, deu entrada aqui, faz o backtest rapidão, ó. Aqui não dá nem entrada, né? M15 é foda por isso, que a M15 às vezes rompe com vela KID, principalmente se for perto das 10 horas da noite, né? Vem volume e fica mais difícil aqui. Aqui já tá, daqui pra frente tá feito. Mas assim, cara, o mais importante é meu bordão lá no perfil, né? Vocês vão ver que todos os meus posts vão acabar sempre com essa frase, né? De siga o plano e seja consistente. Porque assim como eu tenho aqui nas variações da teoria dos ciclos, né? Eu tenho variações de marcações, você pode fatiar ou não. No meu perfil também tem todas as variações de operação, você pode operar no M15 só no M15, pode operar na abertura diária todo dia no M5, você pode operar PCM, eu tenho um post específico sobre PCM, todo dia você pode operar sessões, ou seja, abertura da Ásia, abertura de Londres, abertura de Nova York, você pode operar de 1 em 1 hora, de 4 em 4 horas, em qualquer time frame, e no fim, sempre vou bater na mesma tecla, cara. Todas as variações dão certo, mas o importante é você seguir o plano, você ser consistente na sua estratégia para você ter consistência no seu resultado, entende? Esse resultado que eu mostrei para vocês ali na minha... Aqui não está logado a minha conta antiga. Mas o resultado que eu mostrei para vocês na minha... Aqui da fase 1, ele só foi possível porque eu segui um plano à risca, cara. Eu confiei na estatística do negócio. Caraca, não está conectando? Não tá mostrando meu histórico aqui. Que merda. Mas eu confiei na estatística do negócio e eu tenho confiança nela e eu simplesmente sigo, cara. Sigo a risco. E é o que dá certo. Não tem muito o que mudar, cara. Assim, não tem muito o que mudar. Aqui, né? Na fase 1 foi assim, ó. Eu deixo aberto aqui, skin the game. Fase 1 foi tranquilo, ó. Eu consegui bater $2.000 aí com regra de consistência tranquilo. Você vê que foi subindo de boa aqui. Você vê a diferença desse dashboard horrível aqui da Antec aqui. Fere mais com um dashboard de performance do meu desafio. Ou seja, aqui eu tenho muito mais informação aqui de como foi o meu mês do que lá no dashboard da Antec, né? A diferença é grotesca aqui. A diferença disso para isso, né? Então, é importante você ter um estudo aí sobre o seu ativo. E é importante que, por exemplo, esse estudo que eu faço, eu opero dessa forma porque eu tenho 12 meses aqui, 12 meses, 13, 14 meses de dados agora, porque eu já estou preenchendo 2026 também, eu tenho 14 meses de dados do Shao SD operando da forma que eu opero, sempre pegando pavio, sempre fatiando acima de 1.000 pontos, sempre operando da mesma forma, sem mudar o plano no meio do caminho, entendeu? Então não existe segredo, não existe a chave, virada de chave para você ter a consistência. A consistência está totalmente atrelada a seguir o plano. E seguir o plano só depende de você, cara, não é do mercado. Independente do que vai acontecer, do cenário, do tamanho do canal, de quem falou, de como foi o dia, de qual foi a notícia, do que merda que o Trump fez. Foda-se, velho. Não estrague a sua análise, não estrague o seu setup, porque isso aqui é um setup simples, com coisas descritivas que geralmente só vai te atrapalhar. Ah, eu não vou comprar aqui hoje porque o Trump falou de tarifaço e provavelmente vai dar queda. Aí tu deixa de pegar um puta take aqui gigantesco, porque tu criou viés
de venda. Criar viés é a pior coisa que tu faz, entende? Então é isso, cara. Vou finalizar o vídeo com o mesmo bordão. Siga o plano e seja consistente. Obrigadão por assistir até aqui. Deixa um comentário, me segue no Instagram lá e tamo junto.